Oi, gente. Então, agora eu vou falar sobre a Roma Antiga, tá bom? Roma Antiga, gente. Enfim. ah, eu suponho que vocês já imaginem alguma coisa quando falo disso. Tipo, nossa, Coliseu. Ah, Roma. Júlio César. Assim. E realmente, isso é. São coisas que fazem parte da história de Roma. Mas assim como a Grécia, a história de Roma abrange um período muito grande também. Assim, a gente começa a estudá-la aqui em 753 a.C. e acaba em 475 depois de Cristo. Então, olha, gente, bastante tempinho, né? Isso aí acho que dá mais de 800 anos. Enfim. Mas agora vamos falar de o que aconteceu durante esse tempão todo, né? A história de Roma, ela é dividida em 3 períodos. A história grega também é dividida, então a romana porque isso ajuda. Assim, o primeiro período é o período da realeza. Durante o período da realeza, o governo romano era um governo monárquico e isso durou entre 753 a.C. e 509 a.C. Então, durou um período de tempo considerável, bem considerável até, porque, sim, são tipo uns 200 anos quase de diferença. E sabe, é bastante coisa. E também depois teve a República, que foi de 509 até 27, ou seja, tem quase 500 anos isso daí. E, cara, bastante coisa, 500 anos. Bastante coisa mesmo, tá? Mesmo. Então, aí por fim tem o período do Império Romano, que é como eu acredito que muita gente conhece essa civilização, é de 27 a.C. a 475. Isso também é um pouco importante que você não confunda, porque assim, período do Império, ele é um esse império não quer dizer sobre a extensão territorial aqui nesse contexto. Ele quer dizer sobre como é que era a forma de governo romana. Assim, o que a gente chama tipo, do Império Romano, sim, ele já existia mesmo antes desse período, tá? Então, e como é que tudo começou? Roma fica lá na Península Itálica, que é aquela península no mar Mediterrâneo, que o formato se assemelha um pouco ao de uma bota, e eles estão numa região específica chamada Lácio. A península é dividida no meio por montanhas, mas o Lácio, que é a terra no litoral, não é o litoral, tipo assim, não é necessariamente pé na praia, sabe? Tipo, litoral, tô falando, tipo, do lado oeste da cordilheira, ali tinha essa região que era o Lácio, tá? E essa região ela tinha terras muito férteis e muito boas. Diferente lá da Península Balcânica, que as terras não eram tão boas assim. E não era uma região ali tão difícil de você se locomover, sabe? E assim. E agora falando sobre o período da realeza, foi quando Roma foi fundada. A sociedade romana ela era dividida em 3 setores: patrícios, plebeus e escravos. Escravidão também existe em Roma desde lá atrás. E assim, ó, os patrícios eles eram a aristocracia romana, as famílias mais importantes e que comandavam a política, e os plebeus eles eram o povo livre, tá? E os escravos eram escravos. E, sim, tipo, era um negócio. Então, escravidão tinha bastante nesse mundo antigo, tá? É o seguinte: a economia
de lá, assim, não era muito desenvolvida, eles não tinham muito comércio, sabe? Era um negócio mais... uma economia mais agrária, sabe? Mais concentrada no campo, em plantação, em pecuária, sabe? Por isso é chamada de economia agropastoril. E a política, ela funcionava da seguinte maneira. O rei, ao contrário do que a gente pensa quando a gente pensa em monarquia, porque assim, a gente pensa sempre na... sei lá, a gente pensa principalmente nas monarquias europeias absolutistas quando a gente vai pensar em monarquia. Mas aqui a monarquia é diferente, porque o rei, ele é eleito, mas o cargo é vitalício. Então, tipo assim, você é eleito rei e você vai ter esse cargo pra sua vida toda, tá? E também existe um conselho de nobres, sim, que eram os caras lá, os patrícios. E existia também a Assembleia de Guerreiros, e assim, essas estruturas, elas compõem a política que não era muito complexa. E existia uma relação entre homens livres, coisa como clientelismo, tipo, clientelismo de cliente, tá? E o que era ser um cliente? Assim, tinha um cara mais poderoso e mais influente, lá, pensa, eu sou um cara influente e poderoso. Aí eu vou lá e começo a dar favores pra pessoas menos poderosas. E essas pessoas, elas vão receber esses favores meus. E tá, e o que a pessoa vai me dar em troca? Meu Deus do céu. Olha, essa é uma relação vantajosa quando você analisa olhando só pra uma? Não. Mas, pensa o seguinte, eu sou poderoso, então você acha que eu só vou ter um? Ah, imagina, não. Vou ter vários. Aí imagina, sei lá, o cara, ele tem essa relação de clientelismo com vários plebeus e, assim, isso vai gerar pra ele uma grande influência, sabe? E, assim, isso acabava dando mais poder para algumas pessoas. Por isso essa relação, ela era importante. Então, quanto mais clientes o cara tem, mais influente ele será, tá? E Roma, nesse período da realeza, não tem tanta coisa para falar, mas eles foram invadidos por etruscos. Etruscos, que são da região da Toscana, que fica no norte, a norte de Roma. E eles dominaram boa parte da Península Itálica, incluindo Roma. E por quê? Roma, ela ficava no Lácio, que é uma região de terras férteis. Nossa, terra fértil é um negócio muito importante, porque isso dá mais comida. E comida é uma coisa realmente importante, tá? E então, melhor terras para plantar são vantajosas. Mas os etruscos, eles também tinham o comércio. Eles não eram uma economia simplesmente agropastoril. Os caras tinham comércio e tudo mais. E eles tinham também uma arte interessante. E depois procura umas fotos aí. Enfim. E Roma, nesse período, teve um forte desenvolvimento. Porque assim, eles entraram em contato com uma cultura diferente, que tinha coisas mais, bem entre aspas, avançadas do que eles. E por causa disso, eles acabaram se desenvolvendo, além deles terem entrado em contato com o comércio, tá? E uma hora as pessoas vão ficar bravas e vai ser quando vai acabar o período da realeza com a expulsão dos etruscos. E é o seguinte, tem várias historinhas para a fundação de Roma, mas uma história que é importante que você saiba é a história sobre a lenda dos gêmeos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Essa história. Teve uma sacerdotisa que teve um filho com o... Puta, qual é o nome do Deus? Deixa eu ver se eu notei. O nome do Deus era Ares. Ele era filho... Os caras eram filhos de Ares com uma sacerdotisa que teve que abandonar eles porque o pai dela mandou. Porque não podia ter
sabe? E essa loba, e tem uma loba que cuidou desses gêmeos. E amamentou eles, e eles se tornaram, vamos dizer, se tornaram grandes homens. E eles acabaram fundando Roma. E aí, o que acontece? Um matou o outro, lá no final. Deixa eu ver quem matou quem. Desculpa, gente, esqueci. Ó, eles foram abandonados. E... acho que esqueci de anotar quem matou quem. Mas se eu não me engano, acho que foi o Remo que foi morto. Ou Rômulo. Não sei, não vou falar. Enfim. E essa história, ela veio de um livro que é a Eneida, que foi escrita pelo Virgílio. E essa história é sobre o quê? É sobre um troiano que fugiu que ele fugiu lá de Troia, depois de toda aquela guerra de Troia, que eu falei um pouquinho lá no vídeo sobre o período homérico, quando eu falei da Ilíada e Odisseia. E a Eneida de Virgílio teve grande importância para história romana, porque trouxe vários mitos, inclusive um ideal de homem romano superior e, sabe, e guerreiro. Mas é óbvio que essa história não aconteceu. Desculpa se você for um crente da mitologia romana, tá? Não quis ofender a sua religião, mas... enfim. Historicamente, não é isso que é considerado, tá? E é isso que eu tenho pra falar sobre o período da realeza.